nós temos muitas religiões, mas o Deus é o mesmo. Já ouviu essa frase? Tem uma pequena diferença do cristianismo para todas as demais religiões do mundo. Quando você vai ao túmulo de Buda, por exemplo, se você chegar até lá, descobrir onde é, você vai ver os ossos de Buda lá. Quando você vai até o túmulo de Maomé, se você conseguir chegar até lá, for até lá, você vai ver os ossos de Maomé. Agora, se você vai até o túmulo de Jesus, ele está vazio, porque Jesus ressuscitou. Feliz Páscoa, igreja! Feliz Páscoa, porque Jesus ressuscitou. E esse é o maior milagre do cristianismo. É a maior vitória do cristianismo. E não só isso, é também a maior esperança do cristianismo. A maior esperança que nós temos na nossa vida é ressuscitar um dia com Jesus e estar nos céus com Deus. A Bíblia fala em Efésios 4, uma escritura famosa, algumas convicções centrais do cristianismo. Vamos lá comigo, irmãos. Efésios 4. Efésios 4:4. Há um só corpo, há uma só igreja e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui nós vemos algumas convicções centrais do cristianismo. Há um só Deus, um só Senhor, é isso que nós cremos, não é? Que é Deus e Pai de todos. Fala, há uma só fé, é isso que nós cremos. A fé em Jesus é o que nos salva. Há um só batismo, é isso que nós cremos. O batismo para o perdão dos pecados, como discípulos de Jesus, onde nós recebemos o Espírito Santo dele como habitação. Fala que há um só corpo, uma só igreja. Nós falamos disso domingo passado. Mas algo interessante, fala, há uma só esperança, para a qual todos vocês foram chamados. E eu vou te dizer hoje que não existe nada mais poderoso do que a esperança de um cristão verdadeiro. A esperança é o que nos move. Mais do que isso, a esperança é o que nos dá vida. Existe um conceito na psicologia estudado chamado morte psicogênica. Em pessoas em situações de estresse, ou ainda mais, em situações de vida ou morte, elas podem perder a vida ao perder a esperança. É um fenômeno que ativa diretamente o nosso sistema parasimpático. Quando você está em situações de estresse altíssimo, como um avião caindo, como um náufrago, quando você acha que não tem mais esperança de viver, o corpo desliga e a vida se perde. Existem ainda relatos de situações de náufrago, como eu já mencionei antes, em que foi constatado que pessoas que estão esperando por resgate, elas sobrevivem mais tempo pela esperança que alguém vai vir, do que pela própria comida. Um autor desconhecido uma vez disse, o ser humano pode sobreviver até 40 dias sem comida, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas não mais que 1 segundo sem esperança. A esperança não é só o que nos move, é o que nos dá vida. E espiritualmente é igual. Um homem e uma mulher sem esperança é só um homem e uma mulher esperando a morte. A Bíblia fala, a morte é o destino de todos. Agora, esperança não é só esperar passivamente alguma coisa acontecer. Não é só esperar que Deus vai fazer cair do céu. Esperança é estar ativamente confiante de que com Deus o melhor está por vir. Vocês estão comigo, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre o poder da esperança.
E eu não espero te dar hoje todas as soluções para todos os problemas da sua vida. Eu sei que são muitos. Eu espero hoje plantar uma pequena semente. Mas é a semente que pode mudar tudo. A semente da esperança. Se você sair daqui hoje desse culto, depois de ler as escrituras que nós vamos ler, só com um pouco mais de esperança, isso já é o suficiente para te fazer sair um homem e uma mulher diferente. Então vamos comigo estudar o poder da esperança em Provérbios 13, 12, primeiramente. Então, a gente consegue entender o poder de uma coisa? Obrigado. Entendendo o poder de não ter essa coisa. Provérbios 13, 12. Aqui a Bíblia fala sobre o poder da falta da esperança. Fala, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore da vida. A Bíblia escreve aqui, espiritualmente falando, a falta de esperança como uma doença. Você já deve ter visto alguém doente. Você mesmo já deve ter ficado doente. Como se vê alguém doente? Muitas vezes alguém de cama, alguém sem forças para nada, alguém sem brilho, alguém para baixo, e é exatamente assim, alguém sem esperança. É alguém sem brilho, alguém sem força, sem motivação, alguém entristecido. Por isso a Bíblia compara a falta de esperança não com uma pessoa doente fisicamente, mas com um coração doente espiritualmente. Sabe como se verbaliza a falta de esperança nas conversas que nós temos? Talvez nada vai mudar. Eu já falei com meu marido e nada vai mudar. Eu já falei com a minha esposa e nada vai mudar. Eu já falei com o meu líder de bate-papo, com o líder da igreja e nada vai mudar. Eu já estou anos na igreja e nada vai mudar. Nada vai mudar na igreja, nada vai mudar na minha vida. E é como uma doença mesmo. Sabe, se minha mão fica doente, se eu pego uma infecção, vai afetar todo o meu corpo. E aí quando você vê, todas as áreas da sua vida estão sem brilho. E é assim no seu trabalho, é assim no seu casamento, é assim na igreja, é assim em tudo. Essa é a descrição de alguém doente. Eu já me senti, sabe, como um cachorro chutado. Já se sentiu assim na igreja? Sabe? Às vezes acontece de você sem querer chutar o cachorro. Você vê o rosto dele. Ontem minha mãe pisou na patinha da Happy, que veio nos visitar. Meu pai e minha mãe estão aqui visitando a gente. Trouxeram a Happy, nosso mascote, nosso cachorro de estimação. E ontem minha mãe pisou. E aí você vê a cara. O que você está fazendo, cachorro? Sabe? Então, às vezes você olha na igreja e você vê esse olhar nas pessoas. Esse é o olhar da falta de esperança, irmãos. Mas a Bíblia nos anima até com isso, sabe? Se você se sente um cachorro chutado, eu tenho uma boa notícia para você. Eclesiastes 9:4 fala, quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Tem esperança para você. Tem esperança para cada um de nós. E eu vejo a falta de esperança, honestamente, na igreja, atingir sobretudo as pessoas que têm mais tempo na fé. Se você... E depende, às vezes afeta mais a uns que a outros. Tem pessoas que, talvez com um ano na fé, elas já têm esse estado de uma falta de esperança, um coração doente. Mas eu vejo que a maioria dos casos afeta alguém com 5 ou mais anos na fé. Entende? Se você tem 5 ou mais anos na fé, talvez essa é a sua luta. Se você tem 10 anos ou mais na fé, 20 anos, 30 anos, essa é a sua luta. E tem uma razão por isso. Você está mais perto do céu agora. Você está mais perto da sua esperança. E quem Satanás vai atacar mais? Você. E a grande questão não é que falta esperança. Nunca falta esperança, se você pensar bem. Nós simplesmente colocamos a esperança no lugar errado. Nós colocamos esperança em outras coisas. Pensa no dia do seu batismo. Por que alegria? Porque sua esperança estava em um lugar só, em estar com Deus nos céus. Não era tudo que você queria, ser salvo?
Ou você estava pensando em quem que você ia namorar já na igreja? Com quem você ia casar? Quantos filhos você ia ter? Onde ia ser o apartamento que você ia comprar? Onde ia ser a sua próxima viagem? Qual ia ser o seu cargo no seu trabalho? Que ano que você ia se formar? Não! Claro, todas essas coisas são importantes. Elas têm o seu valor. Mas Deus não criou elas para você pôr sua esperança aí. A esperança é uma só. A esperança é estar com Jesus um dia nos céus. Estão comigo, irmãos? E uma coisa que eu vejo que acontece com alguns de nós que temos mais tempo na fé também, é que no começo nós estamos animados porque nossa esperança está no lugar certo. Nós damos todo o coração. Nós conhecemos pessoas, estudamos a Bíblia, batizamos essas pessoas. Nós vemos Deus usar a nossa vida de uma forma extraordinária. Nós servimos na igreja. E não é pesado. Mas começa a passar o tempo. E a gente acha que já chegou no nosso auge. Eu já dei tudo que eu tinha para dar. Eu tenho uma boa notícia. Você tem muito para dar para Deus ainda. Sabe, o cristianismo não é como o futebol. Quando você olha o Neymar hoje. Só uma votação aqui simples. Quem acha que o Neymar deveria ir para a Copa? Levanta a mão. Ok. Alguns têm esperança ainda. A minha esperança por ele acabou, sendo sincero. Mas tudo bem, a gente não precisa discutir por isso hoje. Tá bom? A gente discute por outra coisa. Mas é fato isso, que o auge do Neymar passou. Alguém discorda disso? Não, é só ver ele tentando dar o passe, né, essa semana e caindo. Depois vê lá na internet, se não viu. É engraçado. Mas você olha os grandes jogadores da nossa época, Messi, Cristiano Ronaldo, já passou o auge, não é? No futebol é isso, o auge começa na metade dos 20 e vai um pouco mais dos 30, 35 no máximo, não é? Esse é o auge de um jogador de futebol. Tudo que ele tinha para conquistar, normalmente ele conquistou até aí. O melhor que ele tinha para desempenhar, ele desempenhou até aí. E às vezes nós podemos achar que o cristianismo é assim. Eu já passei dos meus 30, 35, meu auge já passou. Não! O seu melhor ainda está por vir. Olha na Bíblia, olha Moisés. O auge de Moisés, 80 anos de idade. Olha Caleb, ele fala, eu com 80 anos estou tão forte para ir para a batalha. Quando eu era jovem ainda. Então, eu quero inspirar, sobretudo aqui, os que têm mais tempo na fé agora. E os que têm mais idade também. Entende? Os casados, os que têm filhos. Entende? Eu sei que você tem filho agora, eu entendo um pouco mais do desafio. Mas, quando eu olho para o meu filho, eu tenho que acreditar que o melhor está por vir. Entende? É a igreja que ele vai estar um dia. Quando ele estiver aqui e puder estudar a Bíblia, eu tenho que estar na minha melhor versão. Entende? A igreja tem que estar na melhor versão. Essa é a minha esperança. Para não só que eu esteja no céu, mas que ele esteja no céu com Jesus também. Então, a minha inspiração para você é, o seu melhor está por vir ainda. Não importa onde você está hoje, você pode estar num vale agora. O seu melhor está por vir. O seu melhor está por vir. Essa é a esperança que nós temos. Agora, como se parece alguém com esperança? Olha comigo em Romanos 15, 13. Então, nós colocamos a esperança facilmente no lugar errado, não é? Eu tenho que te dizer algo aqui. Se sua esperança hoje está em namorar não vai te trazer alegria e paz. Se sua esperança está em casar, não vai te trazer alegria e paz. Eu sei que é um desejo do coração, praticamente de todo solteiro. E tudo bem. Eu não estou dizendo para não ser, mas não vai te trazer alegria e paz. O casamento traz muitas vezes, não é? Tristeza e caos. Principalmente quando você acha que o casamento vai te fazer feliz. Não, Deus vai te fazer feliz. Entende? Também, você pensa, se o meu salário dobrar, vai ter alegria e paz? Muitas vezes não. Seu salário aumenta, você é promovido, e aí no seu trabalho exigem mais de você. E aí vem tristeza e caos, muitas vezes, não é? É bom aumentar o salário, mas
não é o que vai te fazer feliz de verdade. São coisas boas. Sabe, às vezes a gente pensa, ter minha casa própria. Hoje eu vejo que é o sonho de muitos na igreja. E é bom, é incrível ter o seu apartamento. Mas não é o que vai te trazer alegria e paz. Muitas vezes você não sabe quem vai ser seu vizinho. Você não sabe o que vão construir na frente do seu prédio. Não é? Espera até o primeiro cano quebrar. Não é tristeza e caos. Mas tem algo que pode trazer alegria e paz com certeza. Romanos 15:13 fala, estão comigo, irmãos? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O que nos enche de alegria e paz? O Deus da esperança. O Deus no qual nós colocamos a nossa confiança. O Deus que faz transbordar de nós a esperança através do Espírito dele. Então o alvo é que essa semente de esperança que vai ser plantada em você hoje, transborde. E aí você pode levar essa esperança adiante. Sabe, eu sei que nós passamos por tempos difíceis na igreja. A igreja passa por tempos difíceis também. Mas se existe um lugar do qual emana a esperança, é aqui. Não tem esperança lá fora no mundo. O mundo não tem esperança para te dar. O mundo pode te dar muitas coisas, mas não esperança. O mundo pode te dar um namorado, uma namorada, pode te dar um cargo melhor no seu trabalho. O mundo pode te dar, na verdade, tudo o que você quer, exceto a esperança de estar um dia com Deus nos céus. Essa esperança nós só temos aqui, irmãos. Então, o nosso primeiro ponto de hoje é: a esperança nos enche de alegria e paz. Alegria e paz, somente com Jesus nós podemos ter. E se está sendo difícil ter alegria e paz, lembra do dia do seu batismo. Quanta alegria e paz você sentiu? Nessa noite, quando você deitou a cabeça no travesseiro e pensou, Deus perdoou meus pecados, que mais eu quero? Entende? Ninguém nunca te prometeu, Jesus nunca prometeu na Bíblia uma vida fácil. Na verdade, a vida cristã torna mais difícil as coisas. Realmente, se você pensar, como cristãos, nós damos nossa oferta todos os meses, né? Torna mais difícil comprar um apartamento. Mas ninguém disse que a esperança do cristianismo é essa. Entende? Você sai tarde do trabalho, vai compartilhar sua fé, está em estudos, torna mais difícil ser promovido no trabalho. Porque você poderia fazer hora extra, mas ninguém disse que essa era a esperança. Entende? O cristianismo torna mais difícil certas coisas, mas torna possível a única coisa que importa, que é o nosso alvo, é chegar nos céus com Jesus um dia. Essa é a nossa esperança, meus irmãos. Vamos em Lucas 24, ver uma passagem da ressurreição. Hoje é Páscoa, não? Precisamos falar da ressurreição. Inclusive, eu quero dar os créditos, porque essa é uma pregação inspirada na pregação do Juan, para o culto de homens. Um homem que me inspira muito, que veio aqui com a esperança no lugar certo, querendo ser usado com Deus, construir no Brasil a igreja que o filho dele vai nascer, Nathaniel. Um homem muito profundo. E ele fez uma das melhores pregações que eu vi na minha vida. E eu pensei, por que não compartilhar com toda a igreja? No dia da Páscoa. Por que não traduzir para o português ela? Não é? Então, Lucas 24, 20. Vamos ler um pouquinho antes. Fala, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que lhe aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram, e nós esperávamos
que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro, não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então aqui é um relato no Evangelho de Lucas, do mesmo dia que nós estamos celebrando hoje, da Páscoa, da ressurreição. Então, Jesus foi crucificado na sexta-feira da paixão, morreu pelos nossos pecados, e aí no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou fisicamente. E aqui ele aparece a 2 discípulos, mas esses 2 discípulos não reconheceram ele. A Bíblia diz que eles foram impedidos de reconhecê-lo. E aqui nós vemos esses 2 discípulos cabisbaixos, tristes, desanimados, sem fé, sem esperança. E eles encontram Jesus Jesus fala, ok, o que vocês estão discutindo aí no caminho? E eles olham para Jesus e falam, você é o único visitante que não ouviu falar o que aconteceu? Então vamos parar aí, algo engraçado só para comentar. À medida que a igreja cresce, às vezes a gente não sabe mais quem é discípulo e quem não é. Nunca cometa esse erro, que eu já cometi algumas vezes, de encontrar alguém no convívio e falar, oi, que legal, é sua primeira vez aqui? Já fez isso? E a pessoa que fala, Vini, e ela fala o seu nome ainda, né, para ajudar. Vini, não, eu fui batizado ano passado. Não é? Uma vez até foi engraçado com a Bia, era uma época de conferência. Vou contar, Bia. E ela chegou para uma irmã no convívio e falou, oi, você é de que país? E falou em espanhol isso. E a irmã falou, Bia, eu sou da Zona Leste. Então, nesse caso, foi um pouquinho pior, porque eles acharam que Jesus era o visitante. Não é? E aí eles falaram, Jesus morreu, ele foi um profeta poderoso em obras. E ele disse que ia ressuscitar, mas até agora nada. Aí Jesus, fala mais desse Jesus aí. E aí eles contaram. E é interessante porque no versículo 21, a gente vê a causa da tristeza deles. Eles falam, nós esperávamos que ele ia ressuscitar no terceiro dia. A esperança que se retarda, deixa o coração doente. Eles estavam doentes aqui. E aí, olha o que acontece no versículo 25. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu entre eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Então, nós vemos aqui a mudança no coração dos discípulos. Depois que Jesus ouve a ladainha deles, ele fala, se Jesus era um homem muito polido, né? Muito educado. Mas eu acho que o que ele queria dizer é, como vocês são burros? Né? Ele fala de uma forma mais educada, como vocês custam a entender, demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Traduzindo para o português, né? Seria mais ou menos isso que eu disse. E ele fala, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na glória? E aí Jesus, com muita paciência e amor. E é assim que nós ajudamos alguém sem esperança. Com paciência e amor. Ele fala que começou a explicar tudo o que constava dele, desde Moisés até os profetas em todas as Escrituras. Jesus fez um estudo bíblico. E aí Jesus disse que vai mais adiante. Eles pedem, Jesus fica com a gente. Ele parte o pão e nessa hora os olhos deles se abrem. E Jesus desaparece. E eles olham um para o outro e falam, nossa, o nosso coração não estava queimando enquanto ele falava as Escrituras.
Segundo ponto de hoje, a esperança abre os nossos olhos e acende o nosso coração. Então, é a luta de todo discípulo também. Sabe, a nossa luta é com os nossos tempos com Deus. Ter um bom tempo de oração pela manhã. Ter um bom tempo aprendendo algo da Bíblia que te inspira, te anima. Sabe, é muito bonito no mundo das ideias. Mas a realidade do dia a dia não é sempre assim, né? A realidade é que, às vezes, seu filho chorou, acordou 4 vezes na noite, como aconteceu hoje à noite. Entende? Aí você já não acordou no horário que você ia precisar acordar, entende? Você já está atrasado, já aconteceu outra coisa no meio do caminho, entende? Você não teve nem tempo de sair, tomar café da manhã, e aí você conseguiu, no melhor dos casos, ter uma oração curta, ler um trecho da Bíblia no ônibus, no metrô. Essa é a vida real, irmãos. Essa é a vida real e essas coisas acontecem. Entende? Mas isso precisa ser exceção e não a regra. Entende? Porque o que acontece se isso se repete de novo, de novo, de novo? E nosso relacionamento com Deus fica em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na nossa lista de prioridades. A nossa esperança, inevitavelmente, vai para o lugar errado. É tudo sobre o relacionamento com Deus. Sabe, é uma coisa tão básica, mas na verdade não, se você pensar. Porque quando você é jovem discípulo, você não sabe orar e ler a Bíblia. É isso que você se dá conta, não é? Aí você pensa, como que eu oro? Como que eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia, eu não entendo. Então, é básico, mas é desafiador, não é? E aí passam uns anos e você começa a entender como ler a Bíblia, como te ajuda, o que mais te ajuda a orar, mas aí você está na faculdade. E é desafiador estar na faculdade, tem semanas muito exigentes lá. Entende? E aí se torna uma nova realidade para você. Como ter um relacionamento com Deus profundo diariamente nesse contexto. E aí depois você começa a trabalhar. E aí você vê que era muito fácil, na verdade, a faculdade, não é? Que difícil mesmo agora é entrar às 9, sair às 18. Quando você sai às 18, não é? Então, para estar às 9, você tem que acordar, às vezes, 5, 4 da manhã, se deslocar 2 horas, chegar lá, ter as demandas do seu chefe, tomar um amasso dele, muitas vezes, não é? Sair tarde, e aí você vai sair às 18. Não, fica até às 19, fica até às 20. Meu Deus! O que parecia simples não é tão simples mais, não é? E aí depois você casa, e aí tem outra pessoa morando com você, e aí você quer usar o banheiro, mas já tem alguém usando o banheiro. E aí depois você tem um filho, e aí tudo vira de cabeça. Entende? Então, o maior desafio do cristianismo sempre vai ser o básico. E a maior solução do cristianismo sempre vai ser o básico também. O básico bem feito. É isso que enche o nosso coração, que acende o nosso coração e abre os nossos olhos. Entende? Um discípulo sem esperança pode estar cara a cara com Jesus como eles estavam aqui, e não ver Jesus na frente dele. A mesma coisa. Um discípulo sem esperança pode estar aqui na igreja agora. Pode estar com Jesus e não conseguir ver Jesus na sua frente. Entende? As pessoas não saem da igreja porque a igreja é imperfeita, tem seus problemas. Elas saem porque elas perdem a esperança de que a igreja pode melhorar. Entende? E as pessoas perdem essa esperança porque elas perdem a esperança de que com Deus pode ser melhor. E elas perdem essa esperança porque você esquece de ver a Deus. E por isso você esquece que Deus está te vendo. Então, o alvo é entender o seguinte, irmãos. A falta de esperança, ela não existe por conta das circunstâncias ao nosso redor. Está muito difícil aqui, está muito difícil lá. A falta de esperança acontece pela nossa ignorância frente às Escrituras. Nós esquecemos as Escrituras. Mas tudo bem. A gente está aqui hoje para relembrar, amém? Deus quer ter um tempo incrível com você amanhã para te relembrar também. Para isso nós temos discipulado na igreja para te relembrar. Por isso culto de semana para te relembrar. A vida cristã é um constante relembrar que abre os nossos olhos, que acende os nossos corações. E uma vez que nós estamos assim, com a esperança no lugar novamente, é inevitável falar de Jesus. Você vê? Eles voltam correndo e falam, a gente precisa contar para todo mundo, a gente acabou de ver Jesus. É isso que você pode fazer também amanhã. E depois de amanhã também. E depois de amanhã também.
E sabe, e quando você senta e abre a Bíblia, estuda a Bíblia com alguém, vê essa pessoa mudar como você mudou lá atrás, isso acende a esperança em você novamente também. Porque você vê as mesmas escrituras ajudando alguém, e são essas mesmas escrituras que vão te ajudar no final do dia. Não existe um segredo, não existe uma fórmula mágica. É voltar para as escrituras de novo, de novo e de novo. Essa é a fonte da nossa esperança, irmãos. Eu gosto de como uma vez alguém definiu que a esperança é como o nosso destino. Você vai fazer uma viagem. Eu quero viajar para Nordeste. Esse é o meu destino. O amor é o combustível que você coloca no carro ou no avião. A fé é o caminho. Eu vou de avião, eu vou de carro, eu vou de barco. A esperança é o destino. É saber exatamente para onde você vai. Se você lembra todos os dias dos céus, sabe, não tem como você estar triste, ainda que as circunstâncias estão difíceis. Pensa isso agora. Por mais difícil que foi sua semana. Eu vou estar com Deus um dia nos céus. Essa é a minha esperança. As circunstâncias não mudaram agora, não é? Mas lembrar o seu destino muda tudo. E onde entra a Bíblia nisso? A Bíblia é o GPS. É o que nos leva até o nosso destino. Amém, irmãos? Então, o desafio é voltar a aprender da Bíblia todos os dias. É sair dos seus tempos com Deus animado, com a sua esperança, onde ela deve estar. Terceiro e último ponto, vamos comigo em Hebreus 6. Hebreus 6, versículo 19, fala assim: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a Bíblia fala, o autor de Hebreus fala, sobre a esperança estar em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso intercessor, para chegarmos a ter acesso a Deus, e estar um dia com Ele nos céus. E ele fala, nós temos essa esperança como a âncora da nossa alma. É muito curioso, né, pensar como uma âncora pequena segura um navio gigantesco. É um mistério até, não é? Para muitos de nós. Mas é algo intrigante. E a Bíblia diz que esse é o papel da esperança nas nossas vidas também. É nos ancorar em Deus. Terceiro e último ponto. A esperança nos ancora em Deus. A esperança é uma âncora. E ela não vai mudar a tempestade, não é? Mas ainda que tenham tempestades, ter a sua esperança no céu, pensar no céu diariamente, te mantém em Deus. Te mantém firme, inabalável. Sabe, é esse processo que a Bíblia descreve em Romanos 5. Fala que nós somos salvos através da fé e essa é a nossa esperança. Mas aí em algum momento ela se perde. E aí o que Deus faz para nos resgatar? Ele nos dá tribulações, problemas. E aí os problemas produzem perseverança. A perseverança produz caráter. E o caráter, esperança, e a esperança não decepciona. Às vezes, a gente fica decepcionado, até com Deus, não é? Puxa Deus, mas eu queria tanto isso. E ainda não aconteceu. Puxa Deus, eu pedi tanto, eu orei tanto. E ainda nada. Nós nos sentimos assim. Mas eu quero te dar uma perspectiva quanto a isso. O que você acha que está tirando a sua esperança, na verdade, é o que Deus está usando para te dar ainda mais esperança. Então, nós entendemos no cristianismo que problemas não são problemas. Entende? Problemas, eles produzem perseverança. Não tem como perseverar com uma vida incrível. Nossa, essa semana nossa, eu perseverei muito. Eu fui para a praia, estava sol, tive que passar protetor. Eu pedi uma água de coco e demorou 15 minutos para chegar. Não é?
Como isso é perseverar? Me explica, por favor. A perseverança acontece quando os problemas acontecem. Então, quanto mais problema, mais perseverança. Quanto mais perseverança, mais esperança Deus quer te dar. E uma esperança que não decepciona. Olha Abraão em Romanos 4. Deus deu uma promessa que ele ia ser pai de muitas nações. Aos 75 anos de idade. 76, nada. 77, nada. 78, nada. 79, nada. 80, nada. 90, nada. 99, nada. Nada. Ele poderia ter uma esperança que se retardou aí, não é? Mas a Bíblia diz que não. Diz que quanto mais o tempo passava, mais Abraão se fortalecia. Mais ele acreditava. Fala ainda em Romanos 4, contra toda esperança, em esperança Abraão creu. E é isso que Deus espera de nós. Entende? A gente quer uma vida linear muitas vezes, não é? Mas qual o problema de uma vida linear? Uma vida sem problemas, uma vida com tudo indo tranquilo. É que não tem glórias para Deus desse jeito. O que você vai falar que Deus fez na sua vida aí? Entende? Então, mas quando nós temos vales, quando nós temos dificuldades, provações, nós temos a mesma oportunidade que Abraão teve. Nós podemos ser como Abraão, um herói na fé. E sabe, ainda que passe o tempo, você pode crer ainda mais. Entende? Ainda que vem mais problemas, ok, agora eu tenho mais certeza. Vem uma nova prova, amém, eu sei que Deus tem uma solução. E foi assim que Deus abençoou Abraão. E aí ele teve Isaac, e ele foi pai de muitas nações. Então, sabe, irmãos, é assim que nós vamos evangelizar o Brasil para Deus. É isso que eu creio, de todo o meu coração. É isso que eu creio. Então, vocês lembram, 2 meses atrás na conferência, nós vimos um plano de evangelizar o Brasil, implantando igrejas em cada região do Brasil. Esse é o alvo. É ter uma igreja na região sul do Brasil, uma na região centro-oeste, uma no nordeste, uma na norte. E aí, para isso, nós queremos ir nas principais capitais. E aí, obviamente, a gente está orando para ver o que Deus faz. A nossa oração inicial é Curitiba. Depois, Brasília. Depois, Nordeste. E de verdade, a gente vai ver o que Deus vai fazer aí. Porque eu sei que nós temos familiares em muitos estados diferentes do Nordeste. Entende? A gente colocou como oração Fortaleza, mas nada impede que seja Recife. Nada impede que seja Salvador. Entende? Na verdade, o alvo é ter igreja em todos esses lugares. A pergunta é, onde nós vamos chegar primeiro? Depois, Norte. Eu sei que tem Belém, mas temos muitos discípulos de Manaus aqui também. Então, e obviamente, não vai ser fácil implantar essas igrejas. Não vai ser fácil chegar em cada estado do Brasil. Não vai ser fácil. Mas que bom que não vai ser fácil. Porque, assim, nós podemos dar mais glórias ainda a Deus. Fora que nós temos que chegar em mais cidades do interior de São Paulo. Precisamos de uma igreja em São José. Precisamos de uma igreja em Santos, no litoral. Precisamos de chegar em Sorocaba, Ribeirão Preto e muitos outros lugares. E claro que a gente vai se alegrar muito em ver essas igrejas sendo implantadas. Mas de verdade, a nossa esperança hoje precisa ser a mesma que vai ser quando tiver todas essas igrejas. É estar no céu um dia com Deus. É querer que o maior número de pessoas cheguem lá também. Ainda que nós estejamos passando por provas. Eu penso na escritura, a primeira escritura, uma das primeiras que nós lemos. Quando alguém nos convida para estudar a Bíblia. E se você está nos visitando hoje, domingo da Páscoa, eu quero te fazer esse convite. Estuda a Bíblia com quem te chamou para estar aqui hoje. E você vai ler uma escritura lá em Jeremias 29. Quando o povo está passando por um momento dificílimo. No exílio, na Babilônia. Deus olha e fala, olha, eu não quero te causar dano. É bom lembrar isso para nós hoje. Por mais difícil que esteja, Deus não quer te causar dano. Ele quer te dar esperança e um futuro. E aí ele fala, mas eu preciso algo de você também. Você vai clamar a mim, vai me buscar de todo o seu coração. E aí eu vou te ouvir. Um desafio para nós hoje, igreja, é voltar ao nosso primeiro amor. E aí a nossa esperança também volta. É voltar a buscar Deus de todo o nosso coração. É estar apaixonado por Deus, apaixonado pelas Escrituras, apaixonados pela missão, por poder
pregar onde quer que a gente vá. E aí, a gente vai ter certeza que a nossa âncora está em Deus, mais uma vez. Para concluir e terminar o nosso culto de hoje, eu penso no que a gente falou lá no começo, o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões, não é? Jesus ressuscitou. Mas não é só um homem 2000 anos atrás ressuscitou. É um homem que te chama hoje a ressuscitar também. Sabe, eu fico muito animado de ver as pessoas que estavam aqui na frente, depois das boas-vindas, de ver que o Gabriel ressuscitou essa semana também. Ele estudou a Bíblia, foi batizado, é o nosso irmão em Cristo. Então hoje, domingo da ressurreição, a Duda vai ressuscitar também. E você que está nos visitando, pode ressuscitar. Se tudo que você queria ao chegar aqui era uma nova vida, parabéns. Você tem essa oportunidade hoje. Para os que estão aqui já foram discípulos um dia, vocês podem ressuscitar também. As Escrituras têm esse poder. O Espírito de Deus tem esse poder sobre você. Ainda tem esperança. E se você está há tempos na fé e sente sem esperança, se você viu hoje, tem esperança para você ressuscitar a sua esperança também. Esse é o poder da esperança. O poder da esperança é entender que enquanto há vida, há esperança. Sempre tem esperança com Deus. Esse é o verdadeiro poder que nós temos nas mãos hoje, e para Deus seja glória. Amém.